Olá pessoal, eu sou Frank Thaís, do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a ascensão do conteúdo da plataforma do YouTube. E vamos falar hoje sobre a precarização do trabalho ou, como chamam, o empreendedorismo, ou para outros, a uberização do trabalho, tá? No governo do PT, foi chamado um governo de conciliação de classes, tá? Conciliação de classes que veio com a crise de 2008, começou a abalar a confiança entre a burguesia que nunca gostou da esquerda, né? Com o poder político da esquerda, nunca gostou, nunca se deram bem. A burguesia só aceita o governo quando o governo dá lucro a ela, né? Houve um grande momento de lucro dos bancos no governo do PT, né? Governo que as indústrias também ganharam muito dinheiro. E quando há essa quebra da bolha imobiliária dos Estados Unidos, há uma desconfiança e há um plano do neoliberalismo de impor uma série de reformas que o governo do PT não queria fazer. Tá? Por isso se justifica o quê? O golpe. Tá? O golpe para quê? O golpe para impor as reformas neoliberais. Que reformas? Reforma trabalhista, reforma da Previdência, né? A terceirização das atividades de meios e fins, né? Porque a terceirização era só o fim do trabalho, não é? O trabalho produtivo não poderia ser terceirizado e muito menos o trabalho, por exemplo, de uma escola. O professor não poderia ser terceirizado, ele tinha que ser concursado. Agora não, ele pode ser terceirizado, tá? E aí criou-se o empreendedorismo, não é? O empreendedorismo, por exemplo, é um Uber. E aí vamos fazer uma conta rápida. Qual o prejuízo que o empreendedor tem sem carteira assinada? O Uber, por exemplo, ele trabalhando 16 horas por dia, ele pode faturar R$ 4.000, tá, de salário. Mas ele precisa ter previdência, porque se ele se machuca, ou se ele tem um problema de saúde, como é que faz? Onde ele vai se socorrer? Então, R$ 4.000 para ele manter esse salário na previdência doente, por exemplo, por 3 meses, ele tem que depositar no mínimo por mês R$ 960, tá? Que é os 10% que ele tem que recolher e os 10% dele, empreendedor, também ele tem que recolher, tá? R$ 960. Se ele não tiver isso aqui, ele não tem previdência. Se ele se acidentar ou se ele ficar doente, ele fica sem assistência nenhuma, ele fica sem dinheiro nenhum. Fora isso, o empreendedorismo não lhe paga 13º, fundo de garantia, férias, não é? Não lhe paga absolutamente nada disso. Fora isso, não é? Se a previdência caminhar, né, para uma previdência privada, ele além de pagar uma previdência privada, que é muito mais cara do que isso, e fica sujeito à quebra de um banco, por exemplo, e ele perder todo o dinheiro que ele aplicou na vida, ele não vai ter, por exemplo, assistência à saúde. Por quê? Porque ele vai ter que pagar, além da previdência privada, ele vai ter que pagar o seguro saúde, tá? Então qualquer tipo de trabalho terceirizado, né, atividade de empreendedorismo, ela está sujeita a esse tipo de sofrimento trabalhista. O trabalhador carteira assinada, né, o trabalhador carteira assinada, ele tem direito a todos esses direitos, é descontada a previdência dele, não é? E se ele se acidenta ou se ele está doente, ele é socorrido automaticamente pela previdência. Muito embora, né, tenha tido algumas reformas e o salário diminui quando você está afastado. Antigamente era 80% da média dos melhores salários, agora é 100% de todos os salários. Então o salário tende a cair. Mas mesmo assim tem a proteção do INSS, né? Instituto Nacional de Seguridade Social. O trabalhador uberizado, né, o trabalhador empreendedor, não tem nada disso. Vamos supor, se ele quer, se ele não pagar esses R$ 960 por mês de previdência,
ele não consegue se aposentar com o salário da ativa dele. Ele pode pagar menos, ele pode pagar sobre um salário mínimo, vai pagar menos, mas aí quando ele se aposentar, o padrão de vida dele cai muito. Então, o trabalhador que ganha lá do Uber, né, 4 mil reais por mês, ele gasta lá, vamos supor, uns 600 reais de condução, de gasolina, né? Ele gasta mais uns 200 de seguro, já são 800. Mais 960 de previdência, senão ele fica sem previdência. Mais, né, manutenção de carro, vamos colocar aí uns 250 por mês. Quanto é que dá a conta? Vamos lá. 600 com 200, 800. Com 960, 1.760. Com 250, 1.860, 1.960, 2.010, 2.100. 2.100 de 4 mil sobra 1.900. Se o carro for dele, ele ainda sobra 1.900. E se o carro for alugado, ainda sobra praticamente nada para ele. Tá? Então, se ele não pagar a previdência, que é o maior rombo aqui, né, desse trabalho precarizado, né, se ele tiver um carro alugado, ele não vai ganhar nada. E aí, ele tem que entender o seguinte, que se ele não paga, ele não se aposenta. E esse pagamento é durante 40 anos. O mesmo vale para o motoboy, né, que ganha 2 mil por mês, né? E outra, né? O Supremo Tribunal Federal decidiu que o trabalho do Uber não é um trabalho com vínculo empregatício. Então, ele não tem vínculo empregatício, ele não está colaborando com o INSS. Ele tem que colaborar ele mesmo. Não o Uber tem que pagar, é ele que tem que pagar. O aplicativo fica com 30% do que ele ganha, não é? Vamos supor se... E eu nem conto isso, né? 4 mil reais se é livre, ou se tem os 30% que é pago por Uber, e depois sobra dos 4 mil reais o dinheiro dele, porque aí não sobra absolutamente nada, tá? É esse que é o neoliberalismo e o trabalho precarizado, né? O mesmo se aplica a um cara que tem uma banca de pastel, um cara que tem uma lojinha de artigos de comidas naturais, o cara que tem uma venda de produtos alimentícios, todos eles têm que pagar em previdência. E a previdência é o maior buraco que existe aí, tá? Por que o Estado faz isso? Para se livrar justamente desses encargos sociais e sobrar mais lucro para pagar juros da dívida pública. E o cara cai nessa conversa, não é? Acha que é um bom empreendedor, mas ele não está vendo o buraco que ele está caindo, principalmente quando ele não paga a Previdência Social. A Previdência Social é o maior amparo que o trabalhador tem. Sem esse amparo, ele fica perdido nas traças. Se ele não cair doente de cama com uma pneumonia, ficar uma semana em casa ou um mês em casa, como é que ele vai sobreviver? Porque as contas não param, as contas chegam, mas ele não tem o socorro de previdência social. Então ele vai ficar sempre com a corda no pescoço, tá? Esse que é o trabalho, é o empreendedorismo ou a uberização do trabalho, né? É o privilégio da servidão, né? Você está servindo ao patrão, né? A mais-valia que é tirada do Uber, por exemplo, é gigantesca, ou dos iFoods da vida são gigantescas, e o cara vive sempre com a corda no pescoço e sem direito nenhum. Se ele é atropelado, o motoqueiro, o motoboy é atropelado no meio da rua, acidente de trabalho. Mas ele não paga INSS, ele não tem direito. Pode ficar um ano em cima de uma cama sem receber absolutamente nada. Por quê? Ele não está pagando previdência. Ele está sem contribuir. Além de não ter direito à previdência por acidente de trabalho, ele jamais vai conseguir aposentadoria, né? Porque é 40 anos de contribuição, ok? Essa é a minha participação. Isso se chama trabalho intermitente, né? Trabalho precarizado, uberização ou empreendedorismo. E fora isso ainda cria, né, um desmanche da classe trabalhadora e cada um pensa em si, né, e ninguém pensa em ninguém, não existe mais solidariedade. O povo, ao invés de se tornar unido, ele se torna competitivo, né, para tentar sobreviver, porque, né, farinha pouca, meu pirão primeiro. Ok, pessoal? Essa é a minha participação e até a próxima.